Boa noite, pessoal. Vamos abrir aqui uma nova videoaula falando de dois assuntos curtos, mas bem significativos aqui para a gente aprender algumas coisas a mais aqui ou recordar o que foi dito na escola. O primeiro assunto são os vícios de linguagem. Tá? Desde quando nós começamos na fase ainda de estudante a estagiar, o desejo nosso é estar conectado com o povo do canteiro de obras. Isso é um fato. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. Só tem que o povo da obra usa um palavreado não muito adequado para a gente trabalhar em relacionamentos com outros setores, do setor de clientes, o setor de acionistas, tá? O setor também onde a gente trabalha com a parte da fiscalização, às vezes internacional. Então, alguns palavreados, eu vou lembrar aqui para vocês, não são palavreados adequados para a gente da engenharia que está tomando conta de canteiro de obras, tá? Lá no canteiro, o que a gente deve sempre procurar fazer é uma comutação de algumas palavras que você entende o que o operário quer dizer, mas que você deve fazer essa comutação para você não falar o mesmo palavreado deles. Não que eu esteja aqui condenando o operariado da obra, não. Isso, hora nenhuma, vocês vão me ouvir falar. A questão toda é você se adequar melhor ao palavreado mais refinado. Tá? Nós temos aqui, dentro dessa disciplina de técnicas e materiais de construção, eu falo sobre esses vícios de linguagem. Não, são muitos, agora eu escolhi poucos aqui só para a gente ficar atento a essas questões. Né? Então, sobre a comutação, eu coloquei aqui no slide, devemos ouvir a palavra errada, fazer a comutação, né? E depois falar a palavra correta. Ou seja, não é porque o cara vai falar errado no canteiro de obras que você vai ter que reproduzir. Então, é melhor você ficar atento a essas questões, porque fica chato, fica feio você estar numa reunião com o escritório de arquitetura, com outros escritórios, né, até de contabilidade, de outros projetos, de bancos, de financiadores e também de acionistas, e você está falando uma coisa que não é legal. Tá? Eu tenho aqui um dos primeiros casos, é esse aqui que a gente vai ver agora, o caso de batelagem. Tá? Então, essa expressão batelagem, ela é muito corriqueira no canteiro de obras. Não só no canteiro de obras, como também na linguagem popular. Às vezes você vê alguém comentando: fulano, esse final de semana vai ter feijoada lá que nós vamos bater uma laje lá em casa. Ou seja, a turma se reúne e trabalham em troca, quer dizer, dão essa ajuda para a pessoa que está construindo aquela laje. Aí entenda-se por laje, viga, pilar, tudo, né? Eles chamam bater a laje. E em troca dessa parte social de participar de uma feijoada, regada a uma cervejinha e tal. É um ambiente bem descontraído, eu já vi isso. Tá? Eu, quando era estagiário, e quando era engenheiro também, civil, iniciante, eu ia muitos deles lá com o mestre para a gente olhar, dar uma conferida lá na ferragem para ver se estava ok e tal. Isso tudo na base da amizade, não custava nada para a gente. Então, quando vocês estiverem em ambientes adequados, você tem que substituir essa palavra bater laje, essa expressão, na realidade, bater laje, por concretar uma laje. Vamos
construir uma laje do 7º pavimento esse final de semana, e tal, tal, tal. Então, até no diário de obra, eu já ouvi muito diário de obra, é outro assunto que a gente vai falar hoje, depois aqui, muita gente coloca lá, hoje batemos a laje L4. É uma expressão... É assim, as pessoas que são do canteiro entendem, mas quem é de fora não vai entender nunca um negócio desse, tá? Então, uma outra coisa que a gente sempre vê de palavreado equivocado, errado, é a laje escrita com a palavra G, né? G. Então, a laje é J, tá? L-A-J-E, laje. Então, são essas duas questões aí que a gente está vendo na questão da expressão. Tanto escrever a laje como a palavra correta, como o J, e também utilizar a expressão adequada de concretar a laje ou construir a laje L tal. Tá? Isso aí fica mais fácil para o pessoal que vai estar comprando o seu empreendimento. Bom, dentro desse segmento, existe uma infinidade deles. Eu vou tratar aqui de poucos, porque essas videoaulas não são longas. O meu propósito aqui é chamar sempre a atenção dessas coisas para quem nunca ouviu falar, dar uma corrigida, ou então um assunto que o cara talvez não tivesse ouvido falar na escola, uma coisa assim, ou um nome diferente, a gente trata aqui. Agora, tudo com vídeos curtos. Não adianta botar vídeo muito longo na internet, no canal do YouTube. As pessoas se cansam, então tem que ser uma coisa assim que dá o recado. Agora, lembre-se de vocês sempre complementar os estudos. Tá? A gente chama atenção aqui, fala sobre as coisas e se complementa os estudos com a literatura própria indicada nas faculdades. Então, vamos aqui ao segundo caso. Essa palavra, eu já ouvi ela de tanta forma, tanto jeito, tanto... É uma coisa interessante. No sul do Brasil, no sudeste, aqui nessa parte aqui próxima à Bahia de Minas, Goiás, do Alto Nordeste, lá no Ceará, principalmente, que eu já fui diversas vezes lá, você vê essas expressões, você ouve essa expressão de várias formas. Então, o nome desses elementos vazados, né, que são colocados para fechamento, principalmente de garagens, para ventilação e claridade, o nome é cobogó, C-O-B-O-G-O, com acento no último O. Eu já ouvi comongol, cobongó, né? Combogó, já vi várias palavras diferentes, mas o correto, pessoal, é cobogó. Está lá no dicionário, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, é só chegar lá. E quando você estiver falando, fala a palavra certa, cobogó. Olha, vamos comprar os cobogóis da obra. Então, é uma coisa muito mais elegante, mais correta de se falar. Tá? Uma próxima aqui que eu tenho para vocês é famosa, porque esses blocos eles não são de cimento. Tá? Eles têm um cimento como um dos elementos que compõem eles. Então, esse bloco é um bloco de concreto, pessoal. Reparem, ele tem cimento, ele tem areia e ele tem pedriscos. Tá? Pedrisco é uma brita que passa numa peneira mais fina. Tá? Ela é no limite entre a areia e a brita. Se você olhar lá a peneira, eu não me lembro agora o número, não sei se é a peneira 200, não sei, não me lembro agora, mas no limite mesmo ali de ser uma areia, ainda é um agregado graúdo, tá? E não miúdo. Então, quando você ouviu muito isso, outro dia eu até falei aqui numa videoaula aqui para uns alunos de uma faculdade aqui de Salvador, junto com uma professora também da disciplina, a gente estava falando sobre isso aí, que às vezes, até nos livros didáticos, tem essa questão
desse vício de linguagem, e esse é realmente errado, tá? É que tem lá, eu comprei esse livro e depois mandei até um e-mail para o escritor, né, o autor, e ele muito gentilmente respondeu agradecendo, inclusive dizendo uma coisa que é interessante para que todos vocês saibam. Às vezes você pensa que o livro didático não contém erros. Depois de tanta revisão, pode aparecer um erro desse, que é uma coisa técnica, não é uma coisa de gramática, nem de ortografia, nem nada. É palavreado técnico. O bloco tem agregado miúdo, tem graúdo, tem água e tem cimento. Então, desculpe, é um bloco de concreto, tá? Então, toda vez que você chegar, eu vou botar na minha obra um bloco de cimento, pergunta à pessoa que está falando, assim, mas onde é que você achou esse bloco de cimento? Porque eu nunca vi bloco de pó. Porque cimento é um material purulento, é pó. Tá? Então, você não consegue fazer um bloco de cimento, como diz assim, né? Bloco de concreto, porque o concreto já está aí. Já está claro ali que você tem água, tem cimento, tem agregado miúdo e agregado graúdo, e a mistura deles, aí fica claro. Mas só o bloco de cimento aí fica difícil. Tá? Então, esse é um erro clássico também, que a gente encontra muito por aí. Aí, às vezes, você vê assim na loja, você diz assim, você trabalha com blocos? Aí o pessoal diz assim, tanto de cimento quanto cerâmico. Tudo bem, você não vai conseguir corrigir o mundo inteiro, mas a gente precisa ficar atento a essas questões, tá? Deixa eu ver o próximo exemplo aqui. Esse exemplo aqui, eu sempre falo por uma questão até de respeito aos profissionais que trabalham com a gente. Pessoal, não tem engenheiro bom, engenheiro civil bom, que consiga fazer as construções se não for com a turma que ajuda ele, que são os ajudantes, são os oficiais, são os encarregados, os mestres. É essa turma que trabalha junto com a gente. Então, todos têm muita importância. Tá? E, às vezes, a gente percebe que lá no canteiro de obras, principalmente quando chega alguém assim, recém-chegado na empresa, chega assim, ô, Piau, vem cá. Então, procure se educar um pouco, porque essa turma não chegou sem a escolaridade, mas chegou com muita inteligência, na maioria das vezes. Tá? Eu já vi muita solução ser dada por um ajudante, por um servente. Ele dizia assim, doutor, por que você não faz assim? Aí você parar para pensar, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Esse cara chegou ali, só olhando, descobriu. Aí você agradece, valeu, é isso mesmo, você está certo e tal. Tem que levar disso aí. Então, tem várias formas de você conversar com esse operário da construção civil. Você pode chamar ele de ajudante ou servente, ou então chegar até daquele jeitão aqui, que tem muito aqui na Bahia, e dizer assim, gente boa, por favor, dá para você chegar aqui, eu queria falar contigo. Uma coisa assim, uma expressão mais leve. Esse negócio de gritar, o peão, não sei o quê, isso é uma coisa muito antiga, pessoal. Antigamente as pessoas tratavam desse jeito, tá? É só uma recomendação, você trata do jeito que você quiser. Se você tem intimidade com uma pessoa, é outra coisa. Eu estou falando assim em linhas gerais para você ficar atento a essas questões também, tá? Então, essa turma aí é de uma importância muito grande. Só lembrando uma questão aqui, a questão dos equipamentos de proteção individual, pessoal, toda vez que você designar um ajudante para uma tarefa, por exemplo, você vai acompanhar o pessoal de pintura, os EPIs do ajudante são idênticos aos EPIs do pintor. Se o ajudante vai lá para a terraplenagem, ele vai ter os mesmos equipamentos de proteção individual da turma que está na terraplenagem. Em todas as situações onde o ajudante estiver trabalhando, ele deve ter os mesmos EPIs, tá? Então, quando se vê os PCMATs da pessoal da segurança, quando faz, você vê lá que o ajudante é o que tem uma variedade
muito grande de equipamentos de proteção individual, tá? Porque ele trabalha com todos. Né? Se vai para carpintaria é um, serviço de pedreiro é outro, carpinteiro e por aí vai. Bom, então, já sabe, né? Procure ficar atentos a essa questão social hoje, porque as pessoas não são tão desinformadas quando eram no passado. Então, aí você evita conflitos, chama o cara de ajudante. Ajudante, por gentileza, como é seu nome? Aí o cara diz, José, José, vem cá, faz favor aqui para mim. O tratamento tem que ser assim. Você não precisa dizer assim, me dá a sua identidade aí que eu vou anotar seu nome aqui. Claro, uma obra com 400 operários, você não vai gravar o nome de todos, mas você pode ter um tratamento que todos aceitem e fiquem satisfeitos. Tá? Então, a questão do ajudante é uma sugestão que eu sempre dou para que você evite maiores conflitos. Tá? Bom, na sequência aqui, nós temos a famosa mão de tinta. Aí o cara chega lá, aqui está precisando, isso até com o corretor. O corretor, às vezes, vai alugar um apartamento ou uma casa e diz assim, aqui basta uma mão de tinta. O pessoal da obra também tem essa coisa. Não, eu vou dar só uma mão de tinta agora, a outra já dei. Quer dizer, quando você fala mão de tinta, entende-se de mão. Então, é muito diferente de mão para mão de tinta. Mão de tinta fica parecendo até que você botou a tinta na mão e vou dar uma, uma pintada com minha mão, uma mão de tinta. Mas, na realidade, fique atentos a essas questões. Tá? Existem outras, muitas outras dentro do canteiro de obras que, passo a passo, vocês vão entender. Tá? Então, dentro desses vícios de linguagem, existem uns assim mais frequentes, que eu sempre falo, dentro dessa linha aí. Tá? E um outro de cobertura, lá na cobertura, que o pessoal sempre fala, eu tive uma vez até uma discussão com um aluno falando sobre essa questão do nome do rufo, que pode ser chamado também de algeróis. Tá? Então, algeróis ou rufo é aquela peça do telhado onde faz a junção, né? Porque você tem lá a platibanda, o telhado chega a encostar aqui na platibanda, então você precisa de um elemento para evitar que a água passe e molhe a laje. Então, esse elemento é o algeróis ou rufo, você chama da forma que você quiser, mas jamais geróis. Geróis é um palavreado assim que, às vezes, como a gente está hoje com o WhatsApp está fazendo a gente resumir tudo, né? Tudo é assim, porque é PQ, gargalhada é KKK, essas coisas do dia a dia que vão viciando a gente a fazer coisas, digamos assim, bem resumidas. Então, de algeróis para geróis, fiquem só, digamos assim, com o palavreado correto, tá? Então, o palavreado tem uma importância muito grande quando a gente vai tratar, como eu falei no início aqui desse bate-papo. Em outros ambientes, o cara vai chegar assim, mas geróis é o quê? Aí você vai explicar para ele, diz, mas eu conheço isso aqui como rufo. Aí você vai ficar com a cara mexendo. Então, é bom você fazer uma preparação de falar as coisas corretas. Eu entendo assim que nós, seres humanos, todos nós, independente de qualquer coisa, a gente tem que se policiar e muito, porque se você ficar naquela coisa de repetir o que está errado o tempo inteiro, termina numa hora que você não deve falando errado também. Tá? Bom, existem outras coisas dentro do canteiro, dentro do escritório, que são palavreados da profissão, tá? E uns são adequados, outros não. É bom a gente chamar atenção sempre para que a gente fale o correto. Não adianta, o seu colega repara, ele pode não te dizer, mas ele vai reparar que você falou errado. Tá? Às vezes você vê coisas do tipo, o cara escrever errado o e-mail, peço, com 2 S, fica difícil, né? Então, quer dizer, mas, rapaz, todo mundo percebe isso. Tá? E a maioria percebe, não lhe fala nada. Hoje a gente está com essa coisa. Antigamente alguém dizia assim, mas esse peço está errado. Assim, tá. Hoje
dentro desse negócio de politicamente correto, o cara prefere se omitir. Ele olha para você e diz: esse cara falou o negócio errado. Peço com 2 S, fica difícil. Mas, enfim, preste atenção nessa coisa, que parece uma coisa pequena, mas tem um valor muito grande quando você vai tratar as coisas da engenharia civil no campo comercial, tá? O campo de projeto, o campo técnico, onde quer que seja. Então, esse recado era somente para a gente falar sobre esses vícios de linguagem, que não são poucos, mas eu não posso passar uma vida, a aula toda falando sobre isso. Um segundo assunto que eu botei aqui, para complementar esses pequenos assuntos, é o diário de obras, né? O famoso diário de obras, que fica geralmente no escritório do engenheiro, tá? Que hoje tem um nome que foi dado como livro de ordem. É a mesma coisa, não muda nada. De vez em quando alguém se cansa de uma expressão ou um nome e diz assim: bora mudar para tal livro de ordem. E diário de obra? Eu até acho o diário de obra até mais bonitinho, porque é o diário de obra mesmo, é o dia a dia da obra que você tem que trabalhar. Tá? Então, assim, nós não podemos colocar tudo o que acontece no canteiro de obras no diário de obras, né? Senão seria muitas páginas. E, geralmente, o diário de obra ele é composto de o físico, né? Estou falando do físico, porque alguma empresa pode ter um eletrônico, onde o cara faz e tal, coloca e pronto. Mas existem alguns requisitos de você trabalhar com alguns fiscais, fiscalização de alguns órgãos, né, de bancos principalmente, que o cara quer uma folha física para ele levar. E a comunicação do fiscal, que vai ele fiscalizar com a obra ou com você, é através do diário de obras. Então, a gente coloca aí no carbono, com 4 vias. Uma fica no caderno, a outra, a pessoa que escreveu leva, alguém arquiva, a outra vai para o escritório central. Então, tem vários requisitos aí, depois vocês estudem com a melhor condição. Se você está trabalhando no eletrônico, o eletrônico você tem que imprimir, né? Botar em PDF, salvar em PDF e colocar lá a assinatura do responsável da obra. Essa coisa de qualquer pessoa assinar o diário de obra é um risco terrível. Tá? O engenheiro da obra tem que decidir o que é que ele vai fazer com aquilo ali, porque ele não está lá todos os dias. Né? Então, assim, ou ele delega alguém para dar uma, né? Ou depois vai lá dar uma conferida e dar o chamegão dele. Então, ele pode definir no diário de obras que seja o representante e o gerente da obra, que tanto faz um quanto o outro. Você, na abertura do livro, você coloca lá, faz a abertura do livro, dando essas informações. O chefe do setor tal do escritório poderá elaborar o diário de obra na ausência do engenheiro responsável. Então, você define lá e segue. Agora, sim, existem algumas coisas da obra que são importantes ter no diário. Não são todas, porque você não faria nunca. Seria um livro por dia de tanta atividade que tem um canteiro de obras. E diga-se de passagem, é o melhor tipo de atividade, é o que não cansa mentalmente, é o canteiro de obras, porque cada dia é um dia diferente. Então, isso ajuda muito para quem trabalha em canteiro de obras, que você não tem repetição. Tá? Você tem dias talvez a ser um pouco parecidos, mas todos são diferentes. Então, a rotina da obra praticamente não tem repetição total. Tá? Então, vamos lá, algumas coisas do diário para a gente observar. Bom, o diário de obras é um documento de registro diário das principais atividades do canteiro de obras, como eu falei. Tá? O preenchimento pode ser uma fonte muito valiosa na gestão do canteiro. Olha, muita coisa pode acontecer no diário de obras e você ter a necessidade de fazer o registro. É como se fosse, digamos assim, uma evidência objetiva. Ou seja, a evidência objetiva é a prova. É como se fosse uma testemunha registrada ali que aconteceu aquele fato naquele dia às tantas horas. Então, isso pode ser policial, pode ser da parte de saúde,
da parte de acidente, tem várias coisas para você se preocupar com relação ao registro do diário de obra. Aqui, ó, eu botei aqui algumas principais atividades, ó, data e hora. Então, se tem um campo lá dizendo assim a data e a hora, deve ser preenchido. Em qualquer formulário, pessoal, eu aprendi isso há muitos anos, ainda era estudante, com um pessoal que eu trabalhei, de uma empresa pequena, aquelas empresas que a gente fazia tudo, sabe como é? Você bate o pênalti e ainda corre para cabecear para tentar fazer o gol. Então, a gente fazia tudo. E eu aprendi com eles o seguinte: existe um campo no formulário e você não está preenchendo, das duas, uma. Ou você está tendo preguiça e é importante que você preencha e não está fazendo, ou então o campo tem que ser excluído. Porque se você não julga importante colocar a informação daquele campo, tipo data e hora, é uma coisa que é importante. Como é que você tem uma folha lá e não sabe qual foi o dia de registro? Né? Então, começa pela data e hora, depois as condições do tempo do dia. Às vezes, a gente precisa ser muito assim, muito profissional nessa questão do tempo. Às vezes chove de manhã, não chove de tarde. Às vezes chove de meio-dia a 1 da tarde, que é o horário que está todo mundo, que a gente chama de arriando. Arriando parou a atividade e está lá no refeitório ou na cozinha, né? A depender como é o canteiro, se é com cozinha ou só com quentinha. Então, a chuva não atrapalhou em nada, praticamente em nada da atividade do canteiro. Aí o cara bota lá, mas não tem justificativo, tá? A não ser que seja uma chuva de 1 hora que alagou o canteiro inteiro e prejudicou de alguma forma, tá? Então, a condição do tempo, pessoal, ainda mais hoje, que se o órgão que está financiando a obra achar que foi algum exagero por uma pedida de aditivar o tempo da obra, por algum empecilho e tal, ele vai no órgão federal que faz o registro das chuvas, da quantidade de milímetros da região de Salvador e micro-região, né, metropolitana. Ele sabe até nos bairros, se tiver lá o pluviômetro daquele bairro, quanto foi que caiu. Então, não adianta a gente inventar essas coisas. Antigamente, ainda se fazia isso porque não se tinha o controle. Hoje, tem muito mais controle. Uma outra coisa são os acidentes com trabalhadores. Se é um acidente de baixa gravidade, se tem lesão, se você teve que chamar o SAMU e tal e transportar o operário, tá? Que isso, inclusive, é uma orientação que fica no PCMAT, né? Que é o Programa e Condições de Meio Ambiente da Obra, na construção. Então, lá, baseado na NR18, a norma regulamentadora número 18, você tem lá escrito o que você deve fazer nesses casos, qual é o tipo de caso que se enquadra e para onde você levar. Lá está dizendo qual é o hospital mais próximo e o telefone dele, ou seja, quando o SAMU for recambiar para lá, que vai levar o pessoal para lá, você já tem contato com o hospital. Tá? Então, tudo que acontece com aquele operário vai ter alguém da obra que vai acompanhá-lo. Tá? Antigamente, não tinha essas coisas todas, não, viu, pessoal? Eu me lembro de um Fusca que eu comprei, acho que foi o primeiro Fusca que eu comprei, que uma vez eu tive que dar um socorro, tinha uma obra aqui no bairro de Brotas, e tinha um lugar embaixo, assim, na lateral do prédio, que a gente colocava pequenos pedaços de ferragem cortados e tal. Era uma espécie de guarda-pedaços de ferragem. Né? Então, no final da obra, tem um bocado de ferro lá cortado. E esse operário caiu do terceiro andar em cima desses ferros. Bom, naquela época a gente não tinha muito treinamento para essas coisas, então pegamos pelas mãos e pelos pés, né? Inclusive o operário cheio de ferro atravessado na barriga, nos braços e tal. Eu botei dentro desse Fusca meu e fui levar para Pituba, que era o lugar onde tinha clínicas mais próximas, era Pituba. Então, então essa coisa existia com uma certa frequência. Um acidente desse, você precisa fazer o registro, tá? Porque é importante a hora que aconteceu,
quais foram as ações que foram tomadas, porque os órgãos públicos e a própria polícia pode perguntar o que aconteceu aqui. Porque quando você entra nesses lugares, principalmente assim, hospitais maiores, como é o caso aqui, a polícia faz lá preenche o formulário do acidente, tá? Se foi a tiro, se foi queda, se foi isso, se foi aquilo. Bom, a chegada de materiais no canteiro. Os principais materiais, mais ainda. Chegou a esquadria, chegou o cimento, por exemplo, em saco. Hoje cimento tem saco de 25 e saco de 50. Antigamente só tinha de 50. Então, o caminhão que entrou para descarregar os 200 sacos de cimento, em média é isso que eles carregam, o caminhão normal, e você tem 200 sacos, aí tem a hora que o caminhão entrou, a data, a placa policial do veículo, o nome do responsável, o motorista. Tá? E naquela época que eu andava muito em canteiro, o cara levava 200 sacos lá para dentro, descarregava, e quando ele voltava para sair, a gente parava o caminhão, ainda tinha 10, 15 sacos no lastro e a lona cobrindo por cima. Ou seja, ele levava uma carga de 200 e voltava e entregava só 185, entendeu? Então, tudo isso a portaria pegava e registrava. Olha, foi pego nessa data com o veículo tal. Aí a gente ligava para o fornecedor dizendo, olha, esse pessoal a gente não quer mais por aqui em função disso. Então, está lá no registro. Se fosse uma ação com a polícia também, tinha um registro do horário que ele chegou, que ele saiu, com a placa policial, o que aconteceu, tá? O nome dele. Então, tudo é importante. Parece que as coisas não têm importância, mas quando eu tenho um problema, é que você vê a importância de um registro desse, do diário de obras ou livro de ordem. Tá? Visitas de pessoas. Esteve aqui o sócio investidor fulano de tal, foi olhar a obra, passou, entrou tal hora e saiu tal hora. Aí está lá a identidade dele, o nome e o registro civil da policial da carteira, né? O nome. Carteira de identidade. Então, representante de órgãos públicos, aí vem lá o sindicato, o órgão público do Ministério do Trabalho, ou então de bancos, de financiadoras, de qualquer órgão, às vezes até fornecedores também que entram lá para vender um material, tipo assim, eu vou te oferecer aqui uma betoneira nova que faz isso, faz aquilo e tal. Vai vender um produto e a gente atende também, né? Atividades onde tem média aí, pessoal, médicas de socorro, tá? Desculpe aí. Bom, comunicação com a fiscalização da obra, a gente já conversou. Concretais das peças estruturais e serviços importantes. Alguém está vendo esse livro de obra, pessoal, com certeza. O escritório central, o diretor da empresa, porque está na mão do engenheiro da obra, mas o diretor está acompanhando tudo. Olha, aqui pelo cronograma era para ser construída hoje a laje L14. E eu estou vendo aí o diário de 2 dias depois, eu não vi esse registro. O que aconteceu? Então, ele olha tudo que está acontecendo na obra através do diário, as coisas importantes, claro, né? E tipo assim, hoje iniciamos com o chapisco das fachadas, começamos pela fachada norte. Então ele já sabe, o cara lá do escritório, né, que está lá, que tem diversas obras sob o controle dele, ele diz assim, olha, comecei nesse empreendimento aqui, o chapisco, né? Então está dentro do cronograma, não está antecipado, está atrasado. Aí ele conversa com o engenheiro para ver por que só começou hoje, ou então por que se adiantou, tá? Então são muitas informações importantes. Há uma outra coisa importante: quantidade de operários que trabalham. Hoje trabalhamos com 30 ajudantes, 5 carpinteiros, 2 ferreiros, um eletricista, um encanador e tal. Está tudo lá registrado. Não precisa entrar no nome das figuras, não. De cada figura. Um engenheiro, um estagiário. O pessoal do RH e tal, recursos humanos. Você basta dizer os quantitativos dos operários. Tá? É importante isso para você ter esse controle. Sim,
A paralisação das atividades da obra e os seus respectivos motivos. Essas paralisações, elas são interessantes pelo seguinte: às vezes o próprio sindicato declara uma greve, tá? Então, aí pega os operários na entrada, não deixa ninguém entrar, ninguém vai ficar brigando com o sindicato, a gente tenta resolver, não consegue e tal, e coloca no diário. Não houve expediente hoje no canteiro, tendo em vista, aí relata o fato, tá? A mesma coisa com chuvas muito pesadas. Às vezes está todo mundo trabalhando, que é uma tromba d'água, essas chuvas fortes, mas alagou o canteiro todo. E você sabe onde tem eletricidade, tem cabo correndo ali pelo chão e tal. E é perigoso você deixar seu pessoal à mercê de um choque elétrico. Então, o melhor caminho é você encerrar as atividades ali. Então, você coloca lá no diário de obra ou livro de ordem esses registros, tá? Pessoal, em termos de registro, era basicamente isso que eu queria contar para vocês, lembrar para muitos, né? E para quem nunca vivenciou um canteiro de obras, da importância que tem esse documento para toda a estruturação lá dentro do canteiro. A gestão da obra pode criar um modelo de diário de obra, né? Ou livro de ordem, que é melhor adequado à sua empresa, né? Ou colocar características da obra, lembrar para colocar campos que foram definidos como importantes. Não vai botar tudo, senão você não consegue escrever nada. O ideal é que esse diário seja, se é livro, manual mesmo e assinado com o carimbo do respectivo representante ou engenheiro da obra, tá? Se é eletrônico, aí você tem que definir quais são os seus parâmetros. Como é que eu faço? Eu salvo o arquivo em PDF e mando para as cópias para os endereços das pessoas. Eu só fico preocupado o seguinte: quando alguém quiser fazer algum relato lá no próprio canteiro, né, chegar, não, eu queria falar sobre essa atividade aqui, isso aqui está errado, né? Tem isso de irregularidade, tem aquilo, eu queria relatar agora. Então é bom você ter, se você trabalha com eletrônico, ter pelo menos um livro lá, que você deixe lá de reserva para alguém pedir e você ceder e ele fazer as observações dele. Tá? É importante sempre ter, digamos assim, uma estrutura de canteiro de obras bem aberta para a atividade. Não adianta você esconder nada. O canteiro vai tocando, vai sendo tocado ali e ninguém consegue esconder nada, cara, porque aparece. Não tem disso, não. Tá? Então, às vezes, você chega lá, o fiscal da obra chega lá, o representante dos donos, dos acionistas, e diz assim, mas eu entrei no depósito de cimento, o pessoal não está usando o critério do o mais velho primeiro e o mais novo por último. São observações que eles notam. Está entrando água, está molhando o saco de cimento. Você vai ter um cimento perdido aí e vai ser prejuízo para toda a corporação. Então, tudo isso é importante que ele vá lá e tem um cantinho lá para ele colocar e registrar isso. Bom, pessoal, aguarde aí os próximos vídeos, né, as vídeos da aula. Eu vou falar as próximas sobre empolamento, tá? Tem como você fazer um pedido à central de concreto, é uma coisa que já me pediram várias vezes para botar aqui. Então, aos pouquinhos eu vou fazendo aí essa semana, acredito que tem mais 2 vídeos aí para a gente se deliciando, trocando ideia. E não esqueçam de clicar e dar seu joinha lá no canal, tá? A gente trabalha também com essa motivação das pessoas também estarem motivando a gente a cada vez aperfeiçoar mais, melhorar mais. Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.